Catherine deve ter entrado já. Catherine, eu botei no chat aí, ó, tu subiu um pouquinho, aí aparece lá o link da música que tu perguntou, né? Tem aí com a legenda e tudo. E embaixo o nome da música, ó, If Tomorrow Never Comes, né? Que quer dizer, em inglês, mobilidade urbana é uma coisa muito importante, nós temos que discutir. If Tomorrow Never Comes, the book is on the table. Pronto, beleza. A aula de ontem terminou, a gente já falando de mobilidade urbana, e eu mostrei para vocês uma foto de um dos viadutos de Fortaleza. Eu já vou compartilhar aqui a tela. Mas antes ainda de entrar logo no mesmo assunto, vocês têm alguma coisa sobre ontem para perguntar, para acrescentar, para corrigir? Alguma coisa sobre ontem? Pronto. Se for, vocês me interrompem, do mesmo jeito, viu? Às vezes eu fico tão repetitivo, mas é porque é assim mesmo, né, galera? Todo dia a gente repete a aula, né? Então não tem que falar a mesma coisa. Compartilhando aqui o slide, galera. If tomorrow never comes. Adriano, enquanto abre aqui, deixa eu dizer, ainda baseado na fala da Catherine, né, das aulas, não sei o quê. Não foi nem a Catherine, foi a Raquel que falou do How I Met Your Mother, a série que a gente usava nas aulas de projeto de vida, formação cidadã, e que no terceiro ano eu tinha planejado de usar com vocês na véspera do estágio. Se o estágio for começar agora, a gente pode pensar em alguma coisa também, porque tem um episódio que ontem, por coincidência, a minha mãe estava assistindo. Eu já assisti a série várias vezes, o Raul já assistiu, acho que 11 vezes, eu acho. Mas minha mãe está assistindo, está na 4ª temporada, e é um episódio que fala de currículo e fala do que colocar no currículo, como é a conveniência da postura e tal. Tem 2 episódios. Uhum. Como é? Foi um espírito. Eu lembro. Pronto, enfim, são 2 episódios que eu gosto de trabalhar. Aí, de repente, eu bolo uma coisa, se eu conseguir combinar com o Arthur, aquele negócio do como compartilhar um vídeo, para a gente fazer remotamente, se vocês quiserem, na véspera da seleção, das empresas. Postura, essas coisas de mundo do trabalho também, viu? Aí a gente pode combinar, se vocês quiserem. Meus anjos, aí era a foto que deve estar aparecendo já. Secretariado para todo mundo. Para quem quiser. O secretariado, a gente tem a vantagem de fazer formação cidadã de vez em quando, né? Aí, às vezes, esses temas eu jogo na formação cidadã. Tá, mas certo. Aí a gente pode combinar, ampliar isso aqui. Pode fazer como gastrotópica, pronto. Aí chama os amigos. Tá certo. Beleza? Meus anjos, aqui era a imagem de ontem, a imagem que a gente estava discutindo, o Antônio Salles com Gelo Santana Júnior, eu acho, né? O cruzamento dela lá. E aí, no final da fala da aula de ontem, eu botei o vídeo para ouvir, para ver, né? Para lembrar como é que tinha terminado. É interessante fazer isso, para eu emendar sem ficar perguntando mais a vocês, que perco tempo. Mas, enfim, no finalzinho, eu comecei a falar da utilidade ou não dos viadutos. Eu disse antes um pouquinho que o problema é a mobilidade urbana, o principal fator, mais fácil de entender, inclusive, é o trânsito carregado, o trânsito terrível, tipo isso. E aí o cara já pensa na mobilidade, né, das pessoas e mercadorias. Quando eu disse que o viaduto não corrige tudo, e disse nada, somente uma coisa assim, nada isolado, corrige o problema ou os problemas da mobilidade urbana. Mas falei que tem muitas críticas aos viadutos por ter um viés eleitoreiro. E aí comentava lá na aula de ontem que faz sentido, porque as pessoas enxergam mais quando a obra é uma coisa, o termo que eu usei lá, escandalosa, vistosa, grandiosa, tipo assim. E aí determinados políticos preferem fazer obras assim, que ficam impactando visualmente, inclusive, né, na cidade, que impacta na paisagem, do que fazer uma coisa como, por exemplo, saneamento básico. Saneamento básico é tão ou mais importante do que a mobilidade urbana, e o administrador da cidade, o prefeito, né, por exemplo, o governador, se for o caso, ele pode escolher, na hora de pensar no que vai gerar para ele na eleição aquilo, ele escolhe o viaduto, porque o viaduto é escandaloso, tipo assim. Fiz essa fala ontem e disse ao mesmo tempo que
é perigosa essa fala, porque, por exemplo, teve um prefeito em Fortaleza, que eu também fazia determinadas críticas a eles, mas considero como um bom administrador, e foi um bom prefeito de Fortaleza, marcou história, que é o prefeito Juraci Magalhães, que era do PMDB, já morreu. Ele que criou, por exemplo, os terminais de ônibus, foi muito combatido, mas hoje a cidade não se imagina a cidade sem os terminais. E ele tinha esse negócio de fazer muitos viadutos e não sei o quê. Aí virou meio que piada contra ele. Tipo assim, vem eleição por aí, lá e vem viadutos. E aí nós terminamos a aula de ontem falando, eu perguntando a vocês da utilidade do viaduto, e aí falando dos cruzamentos, dos semáforos, da fluidez do trânsito. Até a Lara, ela respondeu muito bem, falando que a utilidade do viaduto é ajudar na fluidez do trânsito, logicamente, da mobilidade urbana, da mobilidade. Massa. Aí, no finalzinho, eu disse assim, na época da construção desses viadutos, essa série de viadutos que tem nessa esquina aí, foi uma polêmica com os ambientalistas. E aí vocês já fazem também agora um exercício aí mental, para não acreditar que eu sou doido de falar agora de clima, mas é uma dica já que eu dou para o entendimento desse conteúdo. Como sempre, as coisas de geografia não são isoladas, não devem ser isoladas, porque o espaço ele é realmente complexo. Então, para falar de mobilidade urbana, de repente... Antônio, Diga. e uma curiosidade também, para a construção dessas ferrovias, estradas, túneis, também tem que ver a geografia, né, do local, para poder construir. Claro, completamente. Tudo. E aí na tua fala, eu vou até ampliar não, a tua fala já está completa. Mas para não correr o risco que eu vejo na TV direto, as pessoas pensam que geografia é só a espacialização, só assim, a localização das coisas. Sabe? Tipo assim, a geografia da Espanha, o cara só pensa nas coisas físicas da Espanha, ou na quantidade de coisas, ou na demografia, essas coisas. Acho que foi o Matheus que falou, quando ele fala de a geografia do lugar, ele está correto, porque estudar a geografia do lugar é estudar o espaço. E estudar o espaço não é só a espacialização das coisas, os lugares de cada coisa, né, onde estão posicionados, não é isso. É também os fluxos. Como diz Milton Santos, ia ser o final da aula de hoje, mas vamos lá. Como diz Milton Santos, a urbanização e a mobilidade urbana não pode ser entendida sem o entendimento dos fixos e fluxos. Tinha até um slidezinho que eu tinha colocado isso. Fixos e fluxos. Os fluxos são de pessoas e mercadorias e ideias, e os fluxos, o que é móvel, o que se movimenta. Nessa imagem, a gente vê os fluxos como trânsito, a gente vê os fluxos como o nome diz, fluxo, o que tem fluidez, tipo isso. E os fixos, nesse caso aqui, pode ser os prédios, né? São as instituições fixas, são os imóveis, as coisas do espaço que são imóveis. Quando o Matheus diz, tem que estudar a geografia do lugar, tem que estudar tudo isso. Porque um viaduto não é só simplesmente a observação se é ou não esquina, um cruzamento. É a observação dos fluxos. E ao estudar os fluxos, o cara tem que estudar o comércio, a educação. De repente, ali, o fluxo que acontece tal hora é uma motivação, por exemplo, de uma faculdade que tem por trás desses prédios, por exemplo. Tem uma faculdade, acho que é 7 de setembro, Unicet, sei lá, uma faculdade particular. Se você for olhar também na necessidade ou não de um viaduto nessa região da cidade, você sabe que na imagem aí, ó, virando para a esquerda, que é indo para sul, né, dessa imagem, o norte está para a direita aí, viu, galera? Indo para o lado de cá, é o Iguatemi, sabe? Logo tem um Parque do Cocó, o rio passando, depois já é o Iguatemi. Então, os fluxos motivados pelo comércio. Então, olha, a construção do viaduto tem que se observar a geografia. E nos exemplos que eu estou dando, eu estou falando de fixos e fluxos. Por exemplo, falei de educação, falei de comércio. Posso falar de lazer, porque tem um Parque do Cocó também aí, nas costas dessa imagem. É como se essa foto tivesse sido feita de um prédio ou de um drone. E as costas da imagem é o Parque do Cocó, onde tem as trilhas e tudo mais. Então, o cara pode estar atrás de lazer. Um pouquinho mais à
as costas mais virando para a direita aí dessa imagem, também tem aquela região do Parque do Cocó que as pessoas fazem piquenique. Então, isso também gera fluxos, né? E aí, tudo isso motiva o viaduto. Beleza, viu, Matheus? Eu compliquei para não ter o risco de alguém ter pensado simplificadamente, beleza? Aí, galera, o que seria o impacto, a confusão que houve entre os ambientalistas e o poder público? Como eu disse ontem, eu não lembro se era o Roberto Cláudio já, ou se era a Luiziane Lins. Eu tenho quase certeza que era ainda prefeita Luiziane Lins. E isso aqui é uma obra com o governo do estado também. E o governador, eu acho que era o Cid Gomes, eu não lembro também. Mas eu acho que era. Enfim, não importa. Prefeitura e governo do estado. A briga era, na descida de um desses viadutos, eles teriam que alargar um pouquinho mais a avenida, a outra que vocês não estão vendo, que estão por baixo da imagem, e esse alargamento da avenida causou a derrubada de 90 árvores. 90, eu lembro bem desse número, 90 árvores. E aí foi uma zoada, porque todo mundo sabe a importância das árvores para a cidade. E aí os ambientalistas foram em cima. E aí o debate virou ridículo, porque os ambientalistas, nesse exemplo, foram simplificantes, como muitas vezes são. E aí eles entregam o ouro ao outro lado, porque eles foram usar como argumento, por exemplo, o aquecimento global, sabe? E aí dizia 90 árvores, aí o número assusta, 90 árvores. Mas eu lembro que na época, eu fiquei contra os ambientalistas, por incrível que pareça, né? Porque eu botei mobilidade urbana no debate e as pessoas não ligavam. Porque viaduto. Aí botava os clichês. Viaduto é eleitoreiro. Viaduto não corrige o problema da mobilidade urbana. Verdade. Mas 90 árvores não corrige o problema do aquecimento global. Se for assim. 90 árvores não tem impacto nenhum no clima da cidade, nem no microclima da região. É triste perder 90 árvores? É. Mas aí tem outras questões. Por exemplo, nessa mesma época, estavam derrubando as árvores da Godofredo Maciel, essa avenida que liga a Parangaba ao Maracanaú, que vocês, quando pegam o ônibus da Pajuçara para o centro, ou Timbó, né, vão para o centro de Fortaleza, vocês conhecem a avenida do Detran, pronto. Rapaz, saíram derrubando as árvores no canteiro central para fazer a ciclovia. Ciclovia. Eu não vi um pio dos ambientalistas. Aí eu fiquei, cadê? Tem muito mais do que 90 árvores e eles estão chorando lá pelo Parque do Cocó porque tem um clichê ambiental, aquele negócio. E eu fiquei reclamando porque, por exemplo, para a cidade, agora microclima, clima urbano, né, ainda urbanização, é muito importante ter árvores. É muito importante ter parques como o Parque do Cocó. É uma riqueza para a cidade de Fortaleza, o Parque do Cocó. Ele deve ser protegido. Perfeito, perfeito. Mas é mais importante ainda que as árvores ocorram em toda a cidade. Por que na periferia não precisa ter? Por que no bairro aqui do Conjunto Esperança derrubaram um canteiro central gigante, cheio de árvores lindas, para fazer um viaduto também, e não teve um ambientalista que me ajudou, porque eu fui lá fazer enxame. Na época eu estudava no UFC e fiz o maior enxame do mundo, fiz vídeo tentando entrevistar as pessoas para gerar nas pessoas uma repulsa àquele viaduto que, na minha opinião, podia ter sido feito no quarteirão seguinte, que não derrubaria nenhuma árvore. Mas aí eles fizeram derrubando um canteiro central gigante. E não teve um ambientalistazinho desses posistas, né, contra o capitalismo, não sei o que veio me ajudar. Eu fiquei de abestado no Conjunto Esperança. Eu vou achar esse vídeo ainda para vocês mangarem de mim. Eram as minhas críticas. E o principal, e agora o principal não, na verdade, mas o argumento que eu quero colocar para esta aula como principal. Meus anjos, 90 árvores, importante. Beleza, massa. Eu reclamo se arrancar duas. Uma, lá no colégio uma vez arrancaram algumas, eu fiquei botando boneco. Beleza. Porém, na argumentação do governo e da prefeitura desta época, eles mostravam que a construção desses viadutos eliminaria, como eliminou, 8 semáforos. 8 sinais de trânsito. 8 sinal parando o trânsito. E aí você sabe como é que é o sinal.
quando tem um sinal, quando você pega uma avenida e você vê que tem um bocado de sinal, né, na esquina, nos semáforos, você já sabe, puta merda, eu vou chegar tão cedo lá, porque eu vou ficar parando direto. E aí o trânsito era parado direto, negado, nessa região da cidade. E aí a conta da prefeitura e do governo, com a eliminação de 8 semáforos, a fluidez do trânsito, a mobilidade urbana vai ser muito mais facilitada. Com a mobilidade urbana, até o microclima da cidade melhora. Aí foi tipo assim, uma chibatada na cara dos ambientalistas positivos. Deu briga, né? Foi uma confusão, deu bomba de bala de borracha, gás lacrimogêneo, os heróis do ambientalismo brigando com a polícia, não sei o quê, aquele negócio que é muito bonitinho, né, pra gente de esquerda, que, como eu, né, que adora dar uma de rebelde, lutando contra a opressão, né? A gente adora fazer isso. Duvido fazer agora, com os amantes da ditadura. Duvido ir para o confronto com os 300 do Brasil, né? Mas não, enfim, com a pobre da PM, enfim, deixa para lá, essa parte não vai virar outra aula. Mas a questão é, por que os ambientalistas, ao ficarem contra a construção dos viadutos, usaram o argumento de microclima, porque derrubando 90 árvores, aí o calor, a árvore, o CO2, a sombra, não sei o que, aquele negócio do microclima. Por que eles não pensaram que cada esquina que tem um sinal de trânsito, um semáforo, os carros ficam parados jogando o mesmo diabo, a mesma fumaça preta? Lá vai o CO2 nas ventas da negada que está na calçada lá, os ambulantes, as pessoas estão passando, nos ônibus, aquela fumaça preta gerada pelo trânsito. Moral da história, negada. Os comentários, as reações, as observações sobre uma das medidas que são usadas para enfrentar o problema de mobilidade urbana são sempre simplificantes. E aí eu dei um exemplo aqui, como os ambientalistas, com toda boa vontade da maioria, pelo menos, né, como eles perdem no argumento por não ter esse tipo de conversa que a gente está tendo, não ter esse tipo de desejo crítico mesmo. Eles querem defender. Então eles simplificam aquela coisa que a gente já conversou 1000 vezes, né? Tudo que for contra, eu sou a favor. Tipo assim, eu sou contra tudo porque eu sou o cara crítico, né? Ser crítico é ser do contra na cabeça desses meninos. Beleza? Alguma pergunta sobre isso aí? Não, senhor. Pronto, beleza. Quem discordar pode falar, como sempre, viu, negado? Não, mas não, pronto, qualquer coisa aí eu tento argumentar aqui com vocês. Não, acho que deu para entender, não deu? Teve uma vez que eu fiz uma aula parecida com essa, não era sobre isso o assunto, na verdade era clima urbano mesmo. Eu comecei a fazer essas críticas, né, ao movimento ambiental, não à causa deles, que eu sou adepto, tipo assim, mas esses argumentos bobocas. E aí, no meio do auditório do nosso colégio, tinha até um vídeo aí no YouTube, filmaram, uma menina, ela diz assim, então você é contra as árvores? Olha, mas, rapaz, a minha vontade era arrancar minhas orelhas assim, enfiar dentro do meu bolso. Dá muito desgosto um negócio desse. Em algum momento da minha fala, deu para perceber que eu era contra as árvores? Não. Só se você não estava, como ela lá, não estava prestando atenção. É assustador, viu, negada? Como as pessoas não têm competência crítica, de ouvir, não querem ouvir, não querem. É muito mais fácil assim. Outro dia, eu argumentando algo parecido com isso, aí uma outra menina do nosso colégio também, já saiu há muito tempo, tá quase se formando já, ela disse assim, é verdade, esse argumento é muito bom, mas mesmo assim eu não vou usar não, vou usar o outro. O outro que ela falava era o conveniente, e o conveniente era algum de ambientalista, tipo assim, aquecimento global, por causa da geladeira da minha tia. Tipo assim, né? Eles se agarram nisso. Vamos lá, galera. Mobilidade urbana, mais exemplos. Galera, aqui tem 2 fotos para mostrar que a bicicleta, primeiro, né? É algo também que se indica para cidades que têm problemas de mobilidade urbana. Detalhe, mobilidade urbana é um problema em, geralmente, quase todas as cidades. Pronto, em quase todas as cidades. Se for metrópole, se for cidade grande como as nossas, é problema. Maracanaú, a cidade da maioria de vocês, já tem problema de mobilidade? Tem
Tem que eu vejo, né, galera, discutir no trânsito já. Eu já vejo problema quando tem mudança de fluxo. A prefeitura mudou uma coisa e nem avisou, aí vai um chororô. Aí de vez em quando tem um acidente que para tudo, até o shopping, não sei o quê, aí fica aquela briga. Então já tem problema. Tanto que no Maracanaú também já estão adotando, estimulando que as pessoas usem a bicicleta. Só que está muito longe de chegar aos pés de Fortaleza, em todos os aspectos, na verdade, né? Mas aí tem duas fotos de Fortaleza também. Na foto de cima, vocês devem ter identificado que lá em cima tem um castelão de um lado e o ginásio ali do Centro de Formação Olímpica, CFO, acho que é assim o nome dele. Ginásio lindo que tem ali de lado do castelão. E aqui tem a passagem para as bicicletas. Nessa imagem aqui, é outra rua de Fortaleza, que eu não lembro mais qual é, mas tem aqui também as passagens para bicicleta. Vocês sabem a diferença dessa imagem para essa outra em relação à passagem da bicicleta? O que um é e o que o outro é? Covardes. De uma para outra, Ah, eu acho que uma é ciclovia e a outra é ciclofaixa, não sei não. é isso mesmo, bebê. É Mas isso é mesmo, é mais isso mesmo. forte. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É porque são dois nomes diferentes que as pessoas usam às vezes como sinônimo, mas não são, viu? É isso mesmo, Adriele. Ó, nessa imagem que tem aqui de cima, é ciclovia, porque ela está dentro do canteiro central. Ó. Ela é isolada completamente das ruas, né? Das avenidas, das ruas. Ciclovia. Nessa de baixo aqui, que estava passando o cursorzinho aí, ela é ciclofaixa, porque ela ocupa uma das faixas, ou parte de uma das faixas da rua. Ela não está independente. Sabe? Aí tem aí a pintura no chão, a sinalização horizontal, que chama, né? E deve ter também vertical, mas aí elas são diferentes, viu? Então, se vocês precisarem de alguma questão diferenciar o que é ciclovia de ciclofaixa, é isso, é simplesmente isso, besteira, mas é isso, viu? Não é a mesma coisa. E a bicicleta, ela é estimulada como uma saída muito massa para o problema de mobilidade urbana. Galera, agora vamos pensar nas utilidades da bicicleta e nas merdas e nas besteiras também que existem no discurso. Bora lá. Primeiro, qual seria a importância para a minha vida, para a nossa vida na metrópole, que a negada usa bicicleta? Qual é o problema? Que eu vendo bicicleta? É porque meu tio tem uma borracharia? Qual é o problema? Qual é a vantagem de estimular a bicicleta? Pensem. Acho que a individualidade ajuda muito. Você não depende muito de outra pessoa para chegar ao destino. É um ponto muito importante também. E do distanciamento, dependendo do espaço em que a pessoa está. Acho que é isso. Da facilidade. Mobilidade. Da mobilidade, da facilidade de se locomover facilmente. Né? Pode estar embaixo numa ciclovia, Evitar o. e em um segundo ela pode aumentar a velocidade. Escutem, Ela não polui. escutem. Tá certo, tá certo. Pra gente que mora na periferia, eu, né, agora estou morando aqui com Esperança e vocês no Maracanaú, nem tanto se enxerga isso mesmo assim, facilmente. Você vê mais pela TV para as coisas. Mesmo assim, você já vê pessoa que prefere isso. Mas, como eu disse, Maracanaú não tem os problemas que Fortaleza tem em relação à mobilidade urbana ao trânsito. Negada, é assustador como, quando eu morava no Benfica, por exemplo, como é assustador você pensar que às vezes tem que andar de carro 2 quilômetros. Você tem que calcular muito, porque você vai perder muito tempo no trânsito. Às vezes é melhor ir a pé, sério. Às vezes é melhor. E se for bicicleta, é melhor, por esses motivos que vocês falaram. Beleza. Só que a minha pergunta não foi assim. Tudo que vocês falaram é verdade. É verdade. Se for dentro de Fortaleza, por exemplo, lá pela Aldeota, é muito mais rápido do que carro. E muito mais rápido do que ônibus. Talvez não seja mais do que o metrô, mas beleza.
tem essa questão mesmo, da individualidade, da fluidez, da questão da saúde, vocês não falaram, mas a questão da saúde também. Você está se movimentando. Falou sim. Falou, não vi. Falaram no chat. Matheus falou. Não fale no chat não, negado, porque eu não vejo nem vocês agora, imagina no chat. Fale no microfone, mas beleza, eu não vi, foi mal. Só que a pergunta, negado, eu falei assim, o que é que a gente ganha? O que é que eu ganho em estimular a bicicleta, não em usar? Eu não falei em usar, porque eu tenho o joelho podre. Mas quando eu me operar, eu vou usar, prometo. O que é que a cidade ganha? Pronto, o que é que a gente ganha coletivamente? Acho que menos impacto ambiental, né? Também, show. Diminui a emissão de gás carbônico. Também, show. Mas, negada, pensa... E meios alternativos de locomoção, assim, você pode circular assim, de bicicleta num espaço assim, mais favorecente, que favoreça mais. Também. Se Parece mais pessoas se dispuserem a trocar a bicicleta pelo carro. Pronto, agora imagine que em Fortaleza a gente observa muito fácil. Geralmente quem anda de bicicleta é o pessoal, logicamente, mais jovem, nem pelo caso da saúde, mas vigor físico não é isso não. É pela consciência ambiental, que no jovem é maior, né? Já é maior. Mas muitas vezes os caras que usam a bicicleta na aldeota, por exemplo, é o pessoal mais bacana que trabalha em ar-condicionado, que tem uma empresa, é o dono da empresa, às vezes é o cara de chefia, não sei o quê, é o pessoal que tem mais grana. Então se observa que cada pessoa que está na bicicleta é um carro a menos. Geralmente o carro é do cara, ele nem leva ninguém, né? Como a gente aí no colégio, que sai o carro lotado de gente, de amiga para carona. Né? Vocês vão pendurados nos carros dos professores. Tem professor que leva até mais do que 4 pessoas, mas fica mais do que 5. E é crime também, não pode não, viu? Eu não levo nem a pau. Deixo a pé. E Antoine, não pode ser cinto não, viu? Pronto, a Lara uma vez estava sem cinto, fez a Ana Maria levar uma multa. Tu tava também, viu? Não venha não. Foi mesmo. No seu caso foi pior, porque você estava no banco ao lado dela. Agora imagine se tivesse 6 pessoas no carro, né? Mas eu não levo nem a pau. Mas enfim, a motivação, né, o estímulo da bicicleta é muito por isso de que quando as pessoas deixam o carro em casa e vão de bicicleta, é um carro a menos, né, cara? E aí vocês falaram aí da emissão de gases, falaram da questão da fluidez, não sei o quê. É bom para todo mundo por causa disso. Assim também, como é bom para todo mundo, que a gente estimule o uso do transporte público, entendeu? Mesma lógica. Se o cara tem um ônibus lá e tem 60 infeliz dentro do ônibus, um enganchando no outro, um pinando no outro, uma baixaria do mundo, cheirando o sovaco do outro, peidando aquele negócio dentro do ônibus, 60. Você imagina se isso fosse dividido em 60 carros? Aí o cara diz, não, mas às vezes é o cara da carona. Beleza, 30 carros a menos para o ônibus. Sabe, um ônibus, 30 carros a menos. A conta é mais ou menos, né, que você faz. Beleza até aí? Agora eu quero falar mal da bicicleta. Bora. Oxe. Não da bicicleta, na verdade, mas dos entusiastas da bicicleta, desses scoot bacaninha. Olha que eu sou, viu? Os scoot bacaninha. Os scoot bacaninha. Porque eu tenho raiva de quem simplifica as coisas. E aí, ó, eu tô aqui de novo, em favor da bicicleta, morrendo de desgosto, porque minha irmã comprou uma bicicleta, só o filé, eu de vontade de andar, mas eu tô com o joelho quengado. Tipo assim, mas eu vou, um dia eu vou melhorar e vou usar isso aí. Eu sempre gostei de andar, de correr e de andar de bicicleta, por incrível que pareça. Mas aí, galera, eu tô reclamando do discurso, porque do mesmo jeito que eu falei da questão do viaduto, o discurso ambiental feito simplificante com a posezinha de esquerdazinha identitária, né, só faz atrapalhar nossas causas, a causa ambiental, a causa de defender a bicicleta. Aí o que é que uma vez eu peguei uma mão de pé também, uma briga, porque eu vi umas scoot bacaninha, né, falando, não foi na UFC ainda,
É porque em Amsterdã, é porque não sei aonde na Alemanha, é porque não sei aonde na França, não sei quantos por cento da população já aderiu à bicicleta. Aí ela botou lá a foto de uns caras indo trabalhar de terno, gravata e bicicleta. Aí ela, beleza, até aí beleza. Aí ela começou a falar assim, olha aí, ó, o brasileiro não... Aí começou a falar mal do brasileiro. Porque não faz isso aqui? Porque o cara que aqui anda de paletó, não sei o que, não sei o que. Aí, só que o carro é status. E é verdade. É verdade. Só que eu esperei ela relativizar com umas observações dentro do argumento dela. Tipo, uma coisa é um caba botar um terno e gravata numa cidade na Holanda e ir trabalhar com a temperatura de 12 graus. No inverno com 0 grau, no verão com 20 graus, e olhe lá, como ele sai de manhãzinha cedo, 10 graus. Uma coisa é tu botar terno e gravata e a bicicleta e chegar no trabalho sem suar. Outra coisa é tu morar perto do trabalho, o cara mora na aldeota, ela também usou esse argumento, na aldeota as pessoas usam mais, no subúrbio usam menos. Aí lá vou eu ser chato como sempre. Eu pensei, primeiro, uma coisa é o cara sair do Conjunto Esperança e trabalhar, ou estudar lá no PC, ou trabalhar lá no Papicu, sair de manhã, chegar 8 horas, a temperatura já está com 27 graus. E se ele sair para almoçar, ou se ele voltar do trabalho depois do almoço, ele pega 30 graus no chifre, chega no trabalho com suvaqueira, chega no trabalho com câncer de pele, e se eu tiver de paletó e gravata, pode jogar pedra que é doido. Pode jogar pedra não, viu, negado? Tô só brincando aqui na poesia, viu? Aí o cara ainda quer cobrar terno, paletó e gravata, sabe? É um idiota uma pessoa dessa. E aí a questão do clima e a questão das distâncias, porque ela comparou dentro de Fortaleza também. Negado, eu não posso exigir que um cara que mora no Gereissati e trabalha na Parangaba, ou trabalha o quê, ele seja cobrado com o mesmo entusiasmo de quem mora no Benfica e trabalha no Bar de Fátima, de quem mora na Aldeota. Até a sombra na Aldeota é diferente, negado. Até a sombra é diferente. Então, pelo amor de Deus, na hora de entusiasmar a negada para usar esses transportes alternativos, usem os argumentos positivos, mas cuidado para não romantizar e ficar babando o europeu na comparação, sabe, cruel e desmedida e acrítica. Beleza. Aí, quando termina um argumento, aí alguém diz assim, ó, então quer dizer que você é contra a bicicleta, né? Tá, que pariu. Eu sou contra a bicicleta, não. Viu, beleza? Porque eu sou chato mesmo. Neste instante eu falei assim, o uso da bicicleta é importante, assim como o uso do transporte público, não foi? Aqui também é assim, galera, problemas, antes de passar para outra coisa. É aqui uma ciclovia que tem um problema muito parecido com muitas em Fortaleza, que antigamente os canteiros centrais da cidade, né, das cidades, não se preocupavam com isso, de ciclovia, e aí é muito mais importante ter árvore, né? E aí, quando eles não arrancam as árvores, que eu torço para que aconteça, isso aqui foi apontado como exemplo de problema. Tem uma árvore no meio. Meu irmão, o cara passa de bicicleta de lado. Isso é problema, chapa. Deixa as árvores aí, que a sombra é muito mais importante. Mas isso aqui foi também reclamado pela população, que acha que tem que ser tudo liso, sem árvores. Mas isso aqui, negado, é virtude para mim. Não posso esquecer que eu sou contra a bicicleta e contra as árvores, né? Galera, aí transporte público coletivo. Tipo assim, tá falando de coisa individual, né, de bicicleta, não sei o quê. Agora vamos falar de transporte público. Aqui tem o mapa de Fortaleza e as linhas de metrô que já existem e que estão sendo construídas ainda. Você deve ter ouvido falar várias vezes que ainda estão em obra as linhas do metrô. Aqui tem uma foto do metrô em uma das estações de Fortaleza, Metrofone, metrô de Fortaleza. E aqui tem um mapa geral, quero que vocês entendam, pelo amor de Deus. Isso aqui na US pode até aparecer também como exemplo, viu? Galera, em vermelho está a linha sul,
que é a linha sul, tá aqui, a linha sul. É a nossa, né? A nossa que vai para Pacatuba, Maracanaú. Tá aqui, ó. Eu estou bem aqui onde o mouse está, ó. Conjunto Esperança. Estou aqui mais ou menos uns 2 quarteirões do metrô. Eu tenho a sorte do bairro da minha família ter metrô, né? Porque a cidade todinha, meu irmão, pode morar bem por aqui assim, não tem, né? Mas beleza. Linha Sul já é essa que está funcionando há um bocado de tempo já. Vocês já andaram um bocado de vez, já, enfim, conhece mais do que eu, talvez. Não, mais que eu conheço não, porque eu ando muito de metrô. A linha verde, essa aqui, ela já existe porque ela também aproveita a antiga linha do trem normal, o trem do CBTU, o trem normal, convencional, que vai para Caucaia. E lá tem... Eu confesso que eu tenho que me informar de novo sobre isso aqui. Alguém me disse que era VLT, eu não acreditei. Eu acho que é trem normal, só que é aquele trem que ele imita já o VLT, no formatozinho bem bonitinho, mas é trem. Mas existe essa linha aqui, ó. Muito importante, muito legal também. Se a gente tivesse a oportunidade, a gente também ia dar uma voltinha para conhecer. Foi inaugurada agora as últimas estações dessa linha azul. Vocês estão vendo aí, ó. É o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, aquele metrô que ele tem uma tração diferente, ele não é energia elétrica. Eu não sei explicar também tecnicamente, mas ele é mais humilde do que o metrô normal que tem aqui na linha sul. Só que é muito parecido também. E tem o mesmo papel de ser um coletivo que leva lá a ruma de gente, que se fosse dividir essa ruma de gente em uma ruma de carros, o trânsito de Fortaleza seria muito pior. As duas últimas estações ou 3, eu não sei, acho que 2, né? Mas foram as estações lá do finalzinho, que a última é do Yacht Club, já lá no Mucuripe. Depois do Mucuripe, já dobrando ali no finalzinho da Avenida Beira-Mar, já andando perto do cais do Porto do Mucuripe. Essa semana eu ia conhecer isso aqui, ia tirar um dia na semana passada, eu marquei com a Dorotas de sexta-feira pegar o metrô, porque eu sou curioso, e faz parte do meu trabalho, né? Eu também tenho que observar. De pegar ele aqui na Parangaba, que é onde ele se liga ao outro, né? Ao terminal da Parangaba, e ir só para conhecer e voltar. A Dorota está dando umas aulas aqui pela Vila União, bem que assim, Vila União, onde está o curso sozinho. E aí ela termina a aula, me espera aqui, eu vou dar uma voltinha com ela. Sexta-feira eu vou fazer, se Deus quiser. Mas, enfim, a última que eu quero mostrar para vocês é essa amarela, que já estão construindo, ou melhor, ainda estão construindo. Tem um monte de problema com indenização das pessoas, né, que tem as casas afetadas e tudo. E aí a obra é muito complicada, galera. Só que vai ser mais rápido que as outras, porque essa linha em amarela ela vai ser toda subterrânea. Eu não sei se eu botei a imagem do tatuzão. Botei não, esqueci. O tatuzão são as máquinas, tem um nome em inglês para isso, mas a galera chama de tatuzão. São as máquinas que usavam na Inglaterra para construir a rede de metrôs lá, que é a mais sofisticada do mundo. Ele entra, né, a galera cava o buracão, lá por baixo ele é uma máquina gigante. Tem a imagem, esqueci de botar baixei a imagem, esqueci de botar. E ela sai cavando por baixo do chão e também já faz o revestimento das paredes, né, do túnel. Aí depois só botar o trilho e tal. O Ceará comprou 2, porque eles desceram um aqui e desceram um na outra ponta, para eles virem e se encontrarem no meio, uma coisa assim. No meio mesmo eles ficam. Então essa linha aqui vai passar por baixo da Aldeota. Na primeira etapa vai até o Papicu e na segunda etapa vai até o Edson Queiroz, depois da Unifor, por ali, viu? Isso aqui é o metrô de Fortaleza. Beleza, otários? Deixa eu olhar para vocês, fala 2 minutos só, aí a gente continua a conversa e vocês fazem perguntas, continuam, sei lá. Alguma pergunta até aí? Por hora não, viu, moço? Pronto. Negada, sobre bicicleta. Fortaleza, eu esqueci os números, eu sou uma égua mesmo. Separei tudo para mostrar para vocês, mas esqueci de botar no slide, eu botei no slide errado. Eu viajei uns 2 anos atrás, eu acho, 1 ano e meio, para Recife, sei lá quando foi, com os alunos. Já falei para vocês, porque eu fui com os alunos no negócio de uma feira científica, né? Primeiro lugar, por sinal. E aí a gente estava em Recife e eu observei como Recife, uma cidade tão parecida com Fortaleza assim,
né, importância e tal. Não tinha ciclovia, não tinha ciclofaixa. Para dizer que não vimos, a gente viu na beira-mar de lá, né, na praia Boa Viagem, tinha lá, mas era só lá, e bem humildezinha, peba, sabe? Fortaleza tem para a cidade toda já, galera. Eu tava vendo os números, inclusive eu baixei para mostrar para vocês e botei no slide errado, eu acho. Ou não salvei. É uma reportagem de um jornal de Recife falando do projeto de bicicleta de Fortaleza, que a gente chama de bicicletar. Bicicletar. Eu chamo a atenção disso, né, cara, porque eu fico puto que o Maracanã já era para ter um projeto como o bicicletar, que você aluga a bicicleta. Você tem um cartão da prefeitura, eu tenho. Você tem um cartão e você entra pelo aplicativo e pega a bicicleta nas estações. Tem, sei lá, 400 estações, acho que é 380, sei lá, estações de bicicleta. Vocês já viram a bicicletazinha verde da prefeitura, que você pega aqui e devolve na outra estação. Aqui a gente estava morando no Benfica, onde dá problema no meu joelho, a gente ia para a praia, do Benfica para lá, dá uns 6 quilômetros só, ou menos ainda. Muito massa, você pega ali no shopping ou na UFC, eu pegava a bicicleta, devolvia na praia de Iracema, uma maravilha, todo seguro, porque vai na ciclovia, na ciclofaixa, e Maracanã não tem. Sabe, se tivesse, de repente eu até ia de bicicleta para o trabalho, né? Tipo assim, né? Quando eu tiver bom do joelho. São exemplos. Sobre o metrô, sobre os ônibus, tudo isso é coisa que se estimula. Então vamos lá. Ônibus, metrô, bicicleta, viaduto, túnel, tudo isso é dica para melhorar a fluidez da mobilidade urbana. Outra coisa que se diz, a largura das avenidas. Tem muita gente que fala nisso. Fortaleza tem muito trânsito porque as avenidas no Brasil são muito estreitas. E aí o trânsito é muito ruim. Também dizem também, alargar. Beleza. Agora, passarela também. Boa, Giovana está botando aqui. O uso de passarelas, porque você não precisa botar um sinal de trânsito para passar pessoas, as pessoas passam por cima, e aí vai para a consciência do cidadão, né? Tem um bocado de filho de uma égua que tem o diabo da passarela e passa no meio dos carros podendo morrer, atrapalhando o trânsito, né? Mas aí, para conscientizar, até Zé. Boa, passarela também, massa. Agora eu quero fazer a fala final, né, galera, que está terminando já a aula, já passei do tempo, me desculpe se deve ter aula ainda agora. Vou me apressar aqui, porque essa última parte é a mais importante de todas, sinceramente. Você vai olhar nesses sites de pesquisa, eles têm essas dicas que eu estou dando. Pode ter alguma mais que eu estou esquecendo, mas geralmente são essas mesmo. Viu? Bota a presença logo aí, galera, enquanto eu falo. Viu? Presença, por favor. Presente, presente, presente. Agora vamos fechar com tudo aqui, ó. Nenhuma dessas ações é mais importante do que a que eu vou falar agora. Como eu disse lá no começo, nenhuma dessas ações nenhuma isolada adianta. E eu vou piorar a situação, diferente desses sites que vocês pesquisam aí. Nem se todas forem incrementadas em Fortaleza, por exemplo, resolverá o problema de mobilidade urbana. A melhor ação pela mobilidade urbana de uma cidade é que ela seja muito mais policêntrica. Policêntrica. Lembre do que é a cidade policêntrica. A cidade que só tem um centro, né? Ela é a cidade que tem um centro, como era Fortaleza antigamente, século XIX, começo do século XX. Imagine se Fortaleza hoje tivesse tudo de serviços e comércio, emprego e lazer no centro da cidade. Agora imagine todas as pessoas que vocês conhecem que trabalham em Fortaleza, todo dia, ou uma vez por semana, ou 2 dias, tendo que percorrer um caminho para o centro de Fortaleza. Todo mundo fluindo para o mesmo canto. O trânsito fica não existia, não dava. A cidade pararia, entraria em colapso. Tipo isso. Hoje, Fortaleza já é policêntrica. Tem gente que trabalha no centro, mas tem gente que trabalha na Parangaba, tem gente que trabalha na Aldeota, tem gente que trabalha no Dionísio Torres, tem gente que trabalha no Luciano Cavalcante, tem gente que trabalha na Messejana, tem gente que trabalha na Bezerra de Menezes, tem gente que trabalha no Maracanaú, né, na Grande Fortaleza, tem gente que trabalha na Baixa da Égua. Aí vocês imaginam agora os fluxos diferenciados. Minha irmã trabalha no Parque Araxá, então ela pega um fluxo para o Parque Araxá.
Minha outra irmã trabalha na aldeota, então ela pega outro fluxo para a aldeota. Meu cunhado trabalha na Bezerra de Menezes, então ele pega um outro fluxo para a Bezerra de Menezes. E aí se distribui. O que é a melhor ação para o futuro? A gente ter a mobilidade urbana realmente eficiente. A gente construir muito mais novos centros econômicos, culturais, de educação, de lazer. Por exemplo, tem um centro gastronômico, é uma região gastronômica do Ceará, lá na Varjota. De vez em quando a gente vai lá com a minha tia, que gosta de caranguejo, camarão, a gente vai para uns restaurantes lá, aí tem os fluxos. De repente, criar outros. Então, você distribui os fluxos. E aí, se você é uma design de moda, estou vendo aqui a menina do vestuário, estou vendo a Mirella, estou lembrando, estou vendo a Samira, você vai virar uma design de moda. Você não precisa ir lá para o Aldeota para trabalhar no diabo do escritório, não sei o quê. Se você for outra coisa, não precisa ir para o Dionísio Torres, como eu trabalhei lá no Dionísio Torres, tinha que atravessar a cidade todinha, trabalhar numa agência de propaganda lá. Aí, ao invés de ter que atravessar a cidade ter vários centros em que na verdade, eu já faço, não é isso, né, galera? Mas que todo mundo tenha as possibilidades que um professor tem. Que um professor tem escola em todo canto. Então, ele olha a conveniência dos seus fluxos também. Por exemplo, tem um professor nosso que mora na Messejana, que é o Ed, professor de História. E ele estava reclamando muito comigo, né, das distâncias. Então, ele provavelmente procura uma escola mais perto da casa dele. Como eu, quando estava morando no Benfica, eu considerei muito, quando terminasse esse ano, já mudar para mais perto. Mas agora eu voltei para o lado de cá e vou acabar morando no Maracanã mesmo, então eu fico mais perto de casa. Essa é a principal ação de mobilidade urbana que as pessoas não falam, mas que está no que é mais atual do debate. Quem debate isso é, logicamente, geógrafo, mas todo mundo que planeja a cidade, e arquiteto. Mas todo mundo que planeja a cidade. Um arquiteto que fala muito nisso é o Fausto Nilo. Ele é urbanista, arquiteto, mas ele é compositor também. Enfim, alguma pergunta, meus troços? Já deram a chamada, né? Essas baitingas, nem falar mais nada. Nem o João Pedro veio. Hoje, oh, meu Deus do céu. Eu vou desligar então, viu? Termina a gravação, viu? Sim, sim. A chamada todo mundo já fez, né? Já. Pronto, beleza. Estou interrompendo. A mãe tá dizendo que o Fausto Nilo é compositor do Fagner.